Olá pessoal, vamos para a nossa primeira aulinha de correções comentadas. Vou comentar uma redação aqui em si, né, especificamente para essa primeira aula, para vocês entenderem melhor a correção, o que a gente espera, enfim, para completar esse processo todo, né, em que vocês leem o tema, estudam, viram como que a gente recomendou que montassem as redações, aí vem para fazer, escrevem, a gente corrige, você recebe essa correção e eu comento essa correção para você aprender a entender melhor a correção, beleza? Vamos lá. Aqui está lá, as discussões, muito cuidado, tá? As discussões, isso eu nem tinha percebido na hora que eu corrigi, agora que eu vi aqui. Acerca da imperfeição urbana, atestam a relevância e a atualidade da questão. Bom, o início, a retomada em si é boa, tá? Beleza? De acordo com pesquisas realizadas, aí tinha que ter uma vírgula, né? Porque estamos falando de uma adjunta adverbial anteposto, beleza? 80% da população brasileira vive em grandes centros urbanos. São fatores que contribuem para isso: desemprego, qualidade de vida e a seca em algumas regiões do país. Tá, bom, para começar aqui, letra minúscula depois de 2 pontos, né? Opa, peraí. Letrinha minúscula aqui, beleza, ok? O que eu coloquei de comentário? Olha, essa correção está boa, mas podemos deixá-la um pouco melhor. Sugiro não interromper tanto o texto com pontos finais, porque suas frases acabaram ficando um pouco curtas, e isso pode prejudicar a progressão textual. Progressão textual, gente, é o andamento do texto, né? O texto tem que fluir, né? Ele tem que continuar, ele não pode ser tão travado nem longo demais. Ele não pode ficar dando volta em torno da mesma coisa, enfim, isso tudo faz parte da progressão textual. Por conta dessa, você vê, as discussões acerca, ponto, beleza, tudo bem. De acordo com pesquisas realizadas, 80% da população brasileira vive em grandes centros urbanos. E alguns dos fatores que contribuem para isso são o desemprego, a qualidade de vida e a seca em algumas regiões do país, percebe? Eu não precisava desse ponto, eu podia juntar esses dois períodos aqui, essas duas frases, numa coisa só, ficaria melhor. Tá? Você não estaria travando tanto seu texto numa situação em que realmente ele não, né, não precisava ser travado. Tá? Bom, o que acontece? De acordo com o país, 80% da população viva, não, aqui é viver. Detalhe importante, né? Flexão do verbo tem que ser no presente do indicativo, não do subjuntivo aqui nesse caso. Com isso, além do ponto gramatical que você está perdendo, você também está perdendo, dentro desse critério, né? Você também está perdendo ponto na parte de coesão. Então, um ponto descontado na progressão, por conta dessa questão de ficar truncando ali o parágrafo, né, a sequência frasal ali como um todo, e um ponto na coesão por conta dessa construção e por conta também desse travamento todo do parágrafo, porque isso tem a ver com a coesão também, tá bom? Ok? A relação entre o defeito urbano e o desemprego é incontestável. Com a desvalorização da mão de obra no campo, bem como a substituição do trabalho humano por máquina, contribuiu para êxodo rural em algumas cidades, como, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo. Olha só, ficou um parágrafo bastante estranho mesmo, tá? Olha só, eu escrevo aqui, esse período não está bom. Note que você não explicita sintaticamente o que contribuiu. Tá? Então, vamos lá, ó, tá assim. Com a desvalorização da mão de obra no campo, bem como a substituição do trabalho, né, contribuiu. Não, quando você coloca aquele com, você tirou a característica disso poder ser o sujeito. Então, qual foi a minha proposta, né? Você podia ter feito isso de duas formas diferentes. Ou com a desvalorização da mão de obra no campo, bem como a substituição do trabalho humano por máquina, houve êxodo rural para algumas cidades, como, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo. Ou tirar o com, né, e ficar a desvalorização da mão de obra no campo, bem como a substituição do trabalho humano por máquina, contribuíram para o êxodo, né, até nem percebi aqui a falta desse artigo, para o êxodo ficaria melhor, né, rural, em algumas cidades, como, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Aqui, perda de mais um ponto na coesão e meio no idioma, tá? Fiquem ligados, prestem atenção. Olha só. Outro grande fomentador para esse problema, é isso que estava assim, tá? Estava escrito assim, para esse problema. O fomentador não é para alguma coisa, é o fomentador de alguma coisa. Então, tira o para, põe o de.
Outro grande fomentador desse problema é a busca por uma vida melhor, já que a saúde, olha só, vamos lá, vamos ver, deixa eu tentar entender, ó, já que a saúde e o ensino público nas zonas rurais costuma ser precário. E isso quando, estava assim, isso quanto tem? Então vamos lá, muito cuidado. Olha só, então outro grande fomentador desse problema é a busca por uma vida melhor, já que a saúde e o ensino público nas zonas rurais costumam ser precários, isso quando há. Eu tenho um problema aqui, você colocou um já que é uma construção causal, sem problema algum, sem colocar a consequência. Na verdade, a consequência está antes, né? Então, tinha que ser assim, ó, já que, vírgula, já que a saúde, taranã, taranã, tá? E não é quanto tem, é quando tem, que fosse o caso, e o tem nessa situação é bom ser evitado, porque ele é mais coloquial, né? Então, oral, coisa da fala. Então, vamos fugir disso, tudo bem? Falo aqui que falta nexo textual entre os períodos. Você precisa ligar melhor, né, os períodos dentro do parágrafo mesmo que eu estou falando, tá? Aí você continua. Isso vem contribuindo significativamente para que cada vez mais pessoas deixem sua região e busquem abrigo. Olha só, cada vez mais pessoas deixem sua região e busquem abrigo em cidades grandes, tá? Ademais, a seca que castiga algumas regiões do Brasil contribuiu para que famílias deixassem suas respectivas regiões, em busca de uma cidade em que a água não fosse tão escassa. Por exemplo, famílias deixam o Nordeste por causa da falta de água que assola essa região do país. Ou tem deixado, se você quisesse falar, tá? Mas o deixam resolve, dá o mesmo sentido, tá? Portanto, o defeito urbano deve ser encarado como um problema, estava assim, então, como um problema de raízes profundas, que deve ser devidamente, então aqui letra minúscula, né? Que deve ser devidamente atacadas, não, atacado, são, né, o que é o problema, em nome de uma solução mais inteligente e duradoura. Sem o controle das referidas causas, qualquer problema que vise superar a imperfeição urbana no Brasil será um equívoco de total ineficácia. Aí você coloca assim, dentre os tantos outros que a sociedade infelizmente se acostumou. Bom, seria com que a sociedade se acostumou, primeira coisa, mas ainda mais que isso. Para começar, esse comentário ele amplia a discussão em termos de tema, ou seja, ele fala, olha, você está falando de outras coisas, né? Tantos outros problemas, tantos outros equívocos, tantas outras ineficácias, vamos dizer assim, com que a sociedade já se acostumou. Então, não vale a pena, foque no seu tema. Esse, infelizmente, acabou sendo tirado aqui junto com tudo e ele deve ser evitado, tá, gente? Não usem esse, infelizmente, quando vocês estiverem escrevendo um texto dissertativo de concurso. Por quê? Porque ele passa pessoalidade. Mesmo que esse, infelizmente, seja um senso comum, todo mundo concorde, ele dá a ideia de uma coisa, de uma opinião pessoal, subjetiva, e você deve evitar essa coisa toda, beleza? Não, estava lendo 30, 18 e meio. Você vê que é um texto que teve muitos erros, pecou muito na questão gramatical. Eu diria que principalmente faltou uma releitura atenta. Não estou falando que não foi relido, não, isso eu não posso dizer, mas faltou uma releitura atenta, porque algumas coisas, quando você relê, você mesmo fala, tá esquisito isso aqui. Tá estranho, aí você vai e tenta mexer. Às vezes você não consegue, pode ter sido esse caso também, tá? Só antes de encerrar o bloco, esse material eu não disponibilizo, tá, gente? Porque são textos de vocês, então ele só fica no vídeo, eu não coloco PDF para essas aulas, tá bom? Não são aulas longas, são normalmente 1 ou 2 blocos, eu escolho 2, 1, 3, dependendo da turma, dependendo dos textos mesmo, porque tem texto que dá pano para manga, vira uma aula, tem texto que não, sendo bom ou ruim, tá? Então, eu prefiro sempre trabalhar dessa forma, ok? Belezinha? Tranquilo? Então, vamos encerrando por aqui. Vamos parar e daqui a pouco vocês têm aí, né, as correções comentadas do tema 2, tá joia? Um abraço e até a próxima.